a oração de Daniel. Daniel capítulo 9, verso 1. Vou ler alguns versículos aí, os irmãos, eu peço para os irmãos sentarem, a gente continua. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Podeis assentar, irmãos? E continuemos aí? Diminui aí o volume desses ventiladores aí, por favor, alguém aí, algum obreiro aí. Dá uma diminuída no volume aí desses, na força do ventilador, por favor. Aí, continuando então no verso 11, aliás, no verso 12, né? Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Contudo, não buscamos o favor do Senhor nosso Deus, convertendo-nos das nossas iniquidades e aplicando-nos a tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as obras que faz. Contudo, não obedecemos a sua voz. É interessante, irmãos, a gente ver aqui, né, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Interessante aqui, né, nós estamos estudando o livro de Daniel. E no livro de Daniel, Daniel viveu em torno do ano 600 antes de Cristo. Em torno do ano 600 antes de Cristo. Ano 550, por aí, antes de Cristo. Então nós estamos aí há 2.600 e tantos anos. 2.600 anos. A história de Daniel. E tudo que aconteceu. Daniel foi levado moço para a Babilônia. Foi exilado junto com o povo de Israel, de Judá, né, como os israelitas judeus. Eles foram levados para a Babilônia. E Jerusalém foi desolada, destruída. O templo foi destruído. A cidade foi destruída. Assim, a gente vendo aqui, Daniel, nesse caso aqui, ele já está há 70 anos, pelo menos, em torno de 70 anos na Babilônia. Porque é o momento que ele está fazendo a oração. Então, quando ele foi levado para a Babilônia, imagina na sua cabeça, né, uma suposição, a gente não sabe exatamente a idade que ele foi levado, mas imagina que ele foi levado com 15 anos para a Babilônia. Supondo que ele foi levado, porque ele foi levado jovem para a Babilônia. Se ele foi levado com 15 anos, nesse exato momento aqui em Daniel 9,
ele está com 85 anos. Então aqui em Daniel 9, ele está com 85 anos. No capítulo 1, se eu colocar Daniel com 15 anos, ele está no capítulo 1 com 15 anos. E aqui no capítulo 9, ele está com 85 anos, porque no capítulo 9 aqui, e ele fala no começo, que ele entendeu pelos livros do profeta que veio antes dele, que já morreu. Quando ele está falando aqui, o profeta Jeremias já morreu. Porque quando ele vem para a Babilônia, com 15 anos, né, se eu estou colocando a idade de 15 anos, pode ser um pouco mais, pode ser 20, mas vamos lá, 15 anos. Jeremias já estava numa idade, né, avançada para a época, mas Jeremias estava lá profetizando ainda. E Jeremias morre nesse momento aqui, já fazia tempo que Jeremias tinha morrido. Mais de 70 anos que Daniel está na Babilônia. Então você imagina bem, ele vai com 15 anos, fica 70 anos na Babilônia. Então do capítulo 1 do livro de Daniel ao capítulo 9, tem pelo menos 70 anos de história. Aí, às vezes, a gente está lendo a Bíblia também, e a gente lê no capítulo 1, como que Deus usou Daniel, como que Deus falou com Daniel. Né? Aí no capítulo 2, Nabucodonosor, Daniel revela o sonho. Aí no capítulo 3, a história lá da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. No capítulo 4, aí a gente vê lá, né, a história da árvore. Né? No capítulo 5, o escrito na parede, Daniel, no capítulo 5, né, Daniel já também, já velho, já também. Aí no capítulo 6, na cova dos leões, capítulo 7, a visão que Daniel tem. Capítulo 8, mais algumas coisas do final do tempo. Aí no capítulo 9, então a gente lê, dá a impressão que Deus está falando toda hora com ele, e tal, em sonho, em visão. Não, irmão, aqui do capítulo 1 ao capítulo 9, nessas 5 visões aqui, vamos supor, né, vamos lá, Daniel capítulo 1, ele tem lá uma coisa que acontece lá, que Deus honra ele quando ele faz o jejum de legumes. É claro que tem muita coisa que não foi contado aqui também, porque ele foi achado mais sábio, 10 vezes mais sábio, e em outras questões também menores, talvez, e com certeza aconteceu outras coisas, não está escrito aqui, mas aconteceram outras coisas. Mas você vê que em torno de 70 anos essa história aqui de Daniel. Não num dia Deus está falando 1000 coisas com ele, não. Então a gente tem que ter essa paciência com a gente também. Deus permite, às vezes, a gente passar por um momento em que você ora, você não tem uma resposta imediata. Você não tem uma resposta ali clara de Deus, assim, para você fazer uma coisa ou fazer outra. Aí o que você tem que fazer? Você tem que andar pela fé. Fé no quê? No que diz a palavra, já está escrito. É só isso. Não tem que ficar procurando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, onde eu tenho que ir. Não. Estou orando, não estou tendo uma certeza, uma resposta de Deus. Eu devo continuar fiel à palavra do Senhor. Só isso. Só isso. Você está vivendo uma situação aí, uma questão. Mas Deus. Vai para a palavra. O que Deus diz sobre esse assunto na Bíblia Sagrada? Pronto, leu lá, acabou. Resolveu o seu problema. Entendeu? Eu não sei o que eu faço, Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Sobre esse assunto? Diz assim. Pronto. Só obedecer, acabou, está resolvido. O marido está brigando com a mulher está brigando com o marido. Aí os parentes estão entrando no meio. Aquela confusão. O que nós faz? Meu filho vem para minha casa, minha filha vem para minha casa. O que eu faço? O que está escrito na palavra? Vamos procurar o que está escrito na palavra. Para resolver a questão. É claro que varia uma questão para outra aí. Várias questões, né? Os irmãos. Mas estou dizendo o que está escrito na palavra. Eu devo me envolver lá? Eu devo me meter naquela situação lá? Espera aí. Na igreja tem alguém que possa ajudar para resolver a questão? Espera aí, é marido e mulher. Então agora é o marido e mulher, é uma família. Está entendendo? É o patrão lá que está brigando com o empregado. Espera aí, eu vou colocar o patrão no pau. Mas você já ouviu o que o patrão falou? Você sabe o lado do patrão? A gente viu o lado do empregado, mas e o lado do patrão? Então a gente às vezes toma um partido sem saber o outro lado da coisa. Não é verdade? Então pelo menos tem 3 histórias. A história o Zé está brigado com o João. Tem a história do Zé, que para o Zé é verdadeira. A história do João, que para o João é verdadeira. E tem a verdade verdadeira. Né? Para o Zé, ele está certo. Para o João, ele está certo. Agora, qual é a verdade? Por isso que a gente tem que ser imparcial.
Não é? É o que está acontecendo com Daniel aqui. Daniel aqui, é interessante Daniel, porque Daniel, ele faz uma oração, irmão, que ele não se coloca melhor do que ninguém. E olha que ele foi fiel ao Senhor. Ele foi fiel. Ele saiu de Jerusalém, ele não está em pecado não, ele está certo. Mas a hora que ele vai fazer a oração, ele fala, Senhor, nós pecamos. Ele não fica apontando, põe a mão no fulano, pesa a mão. Não tem nada disso não. E olha que está debaixo da lei, hein? Olha bem, Daniel está vivendo debaixo da lei de Moisés. Que ele poderia falar olho por olho, dente por dente, Senhor, põe a mão nesse povo, castiga. Não, ele está mais na graça que muito crente está vivendo hoje. E tem muito crente pedindo para Deus pôr a mão na cabeça do outro e matar mesmo. Estou falando sério. Tem muito crente fazendo isso, né? Então, irmão, às vezes a gente... Mas quer que eu fale uma coisa para vocês? A maioria de nós é tudo hipócrita. A maioria de nós é hipócrita, irmão. Falando sério. Olha bem, eu estava com os irmãos no monte, eu estava falando para os irmãos quando terminou a oração, eu falei algumas coisas para os irmãos, eu falei para os irmãos assim, tipo assim, ó, irmão, nós estamos vindo para o monte orar. Olha o que eu falei para os irmãos, nós estamos vindo para o monte orar. Aí eu pergunto, quanto tempo nós estamos vindo no monte? Faz tantos anos. Nós estamos vindo no monte orar. Nós estamos vindo no monte orar. Então, tem gente que não está vindo, né, irmão? É verdade, tem gente que não está vindo. Então, imagina bem, eu falei para os irmãos assim, tem gente que não está vindo orar. E nós estamos vindo. Então, se nós estamos orando, e vamos supor que esses que não estão vindo não estão orando tanto quanto nós estamos orando. Supondo, pode ser que esteja orando até mais. Mas vamos supor que eles não estejam orando tanto quanto a gente está orando. Mas nós estamos orando, não estamos? Estamos. Aí eu falei para os irmãos, nós não devia ser pelo menos melhor dentro da nossa própria casa? Já que nós estamos orando assim, não devemos ser melhor dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos. A gente tem que ser um pouco melhor do que aqueles que nem estão vindo orar? Aí eu falei para eles, irmão, mas tem gente que não está vindo orar, é melhor do que nós, dentro da nossa casa? E às vezes o cara nem crente é. Aonde que está o erro? O cara nem ora, nem crente é melhor do que muito crente dentro da sua casa. O cara é espírita. O cara trata a esposa muito bem, a esposa é espírita, trata o marido muito bem, trata os filhos muito bem, trata as noras muito bem, trata os genros muito bem. Nem crentes são. Nem creem em Jesus. Eu falo porque eu estou no meio do povo, estou lá na escola, eu vejo lá. Eu vejo o tratamento de alguns professores lá, do jeito deles lá. Eu falo, rapaz, o cara nem crente, olha o jeito que ele trata a sogra, olha o jeito que ele trata o genro, olha o jeito que ele trata a nora. Se ele for na nossa igreja ver um crente lá que quer que ele vá para Jesus, o tratamento que esse crente dá para o sogro, dá para o genro, alguma coisa, e o cara sai da igreja e fala, mas vir para cá para ver um negócio desse? Larga a mão, eu estou melhor lá. Rapaz, então, irmão, então eu estava falando com os irmãos lá, e é o que está acontecendo com Daniel aqui. Daniel, ele está sendo aqui, irmão, um cara quebrantado, um cara, Senhor, nós pecamos. Olha que coisa linda. Ele não está pondo a culpa no Zé, no João, no Zedequias, reis terríveis que foram, Jeoaquim. Ele está falando deles, mas se coloca lá também, Senhor, eu pequei, minha casa pecou, meus pais pecaram. E o Senhor não está errado, não, a oração dele. O Senhor está fazendo aquilo que a lei de Moisés, o Senhor falou na lei de Moisés, que o povo, se pecasse contra o Senhor, seria levado para o exílio. O Senhor simplesmente está fazendo o que está escrito na lei. O Senhor está certo. Que coisa, né? No verso 11 ele fala, sim, todo Israel transgrediu a tua lei. Olha o verso 11. Todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Então, ele está falando, o senhor não tem, está tudo certo aí. O problema não é o senhor, o problema é nós. E ele não está falando, o problema é ele. Olha bem, Senhor, o problema não é o senhor, o problema é nós. O problema não é o Zé, o João, o problema somos nós. Somos nós. Você sabe que eu não vou falar no microfone aqui? Vou tirar o microfone para não sair lá. Rapaz, tem hora que você
você vê aí, por exemplo, assim, essas questões políticas aí, eu duvido se tem crente que ora para outras pessoas que não pensam igual a você, pedindo que Deus abençoe, que Deus cure aquele coração. É difícil o crente que ora, mas Deus quer que a gente ore por esses que você acha que não deveria fazer o que faz, ou o que fez, ou o que vai fazer. A gente tem que orar por eles. Mas na hora de que ele vem na mente, você fala assim, ou ela vem na mente, você fala assim, não vou orar, não, bicho ruim. Passa aquele pensamento, não vou orar, não, bicho. Então, pois é, o crente em Jesus tem que orar. Jesus falou para abençoar e não amaldiçoar. Olha a situação que fica. Só misericórdia, irmão. Aqui nós estamos vendo aqui o Daniel debaixo da lei, fazendo o que ele está fazendo aqui, se colocando também. Nós precisamos ter um pouco mais de intimidade com o Senhor, amém? Aleluia? Nós precisamos ter, né? Porque você pode falar, eu não tenho esse coração para fazer isso, então é por isso que nós precisamos de intimidade com o Senhor. O Senhor falou, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Agora não estão querendo que se arrebente? Como é que faz? O patrão ruim, se dane esse patrão. Negativo. Então, Daniel, o que nós aprendemos aqui em Daniel, Jesus, no livro de Daniel, a grandeza de Cristo no livro de Daniel Jesus disse, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmão, quando você ora para uma pessoa que está fazendo tudo errado, está indo contra você, você dorme em paz. Quando você não ora, você acorda mais nervoso ainda, mais brabo ainda com a situação, porque não resolve. Pode até não resolver lá, se você estiver orando, abençoando a vida dele, mas resolve aqui. A paz de Cristo enche o nosso coração e a gente descansa no Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus. É assim que funciona, irmão. Tem coisa, irmão, que não dá para nós carregar. Tem coisa que não dá para nós carregar. Tem problema que a gente não deve carregar. Mas não. Está carregando porque você quer carregar esse problema. Você quer carregar esse problema. Eu falo um exemplo, né? Minha filha, pai, eu quero morar em Pouso Alegre. Não, quando eu tiver aí. Então tá bom, foi lá, tá morando em Pouso Alegre. Uai, quer morar lá? Tá morando na casa da tia dela, agora arrumou um lugar lá. Mas tá ralando um pouquinho lá, então. Lavando roupa, cuidando da casa, correndo atrás. Mas o senhor não preocupa? Eu não, tá na mão de Deus. Tem telefone, se desligar eu ajudo. Não, irmão. Ficar agora apavorado? Não, eu estou vivendo minha vida. Cada um com a sua vida. Amém ou não? É assim que funciona. Ficar agora, eu não. Às vezes passa 15 dias, nem lembro. Aí que eu falo, como é que tá aí? É assim que funciona, mas você fica carregando o peso dos outros. Mas o senhor não ama? Não, isso aqui é amor, né? Jesus deu essa liberdade para nós, viver a nossa vida. Cada um vivendo a sua vida. Não se fica morrendo aí. Entendeu? Minha filha, a Bruna, casou, vai com Deus, filha. Felipe casou, pai, vou morar. Pai, eu estou mudando, não sei para onde. Vai com Deus. Quero nem saber, velho. Para com isso. Carregando nada nas costas, não. Não, amém, glória a Deus. Senão não vive, a gente não vive a vida da gente. Eu entro na tua vida até um limite. Mas eu sei que o problema muitas das vezes foi causado por você mesmo. Ou por alguém da tua casa. Então eu não vou avançar. Eu sei que a solução está aí. Porque nós somos duros de coração. Falando sério, a solução do problema, na maioria das vezes, está na nossa mão, irmão. Mas o nosso orgulho não deixa a gente abrir mão daquilo. A solução está na sua mão. É só, não precisa, Deus, não está na sua mão o problema. É só saber, só ter sabedoria, o negócio clareia. Quem concorda que eu estou falando? Sim ou não? Está na mão, irmão. Estou falando para você. Eu estou falando para você. Às vezes a pessoa vem conversar comigo aqui no aconselhamento aqui. Está falando, e daí? Quando termina, e daí? Então tá, o problema está ali, a solução está ali mesmo. Está
Está na boca dela, está aí a solução. Vem trazer o problema, você vai, mas daqui a pouco a solução está ali. É só colocar em prática aquilo que ele já sabe, ou que ela já sabe. Mas não está, sabe? Tá, só colocar, acabou, resolve o problema. Ah, mas não tem nada de ar, irmão. Tem coisa que não compete mais a nós. Não compete mais. Os professores estão em greve. Faz um mês que nós estamos em greve. Faz um mês que a escola estadual está em greve. Então, agora o problema não compete a nós. Está reivindicando uma coisa que é direito. Mas o governador está com as questões lá. Então, hoje teve lá umas votações e tal, vai ter outras coisas. Então, não compete a gente, é só orar. Ficar carregando aquele peso, não. Depois vão ter que repor. Vai ter que repor, qual que é o problema? Mas depois é depois. Senão a gente fica louco. Hoje alguém mandou uma mensagem para mim: pastor, o que significa? Ela mandou assim para mim: o que significa? O cara perguntou para mim aqui, eu não sabia responder. O que significa? Basta cada dia o seu mal. Fiz a maior questão, vou responder para você já. Basta cada dia o seu mal. Vou responder para você já. Né? Aí ele perguntou assim: por que não, Jesus não falou basta cada dia o seu bem? Aí eu expliquei para ele: sabe por que ele falou isso? Porque a pessoa estava pensando no mal do dia de amanhã. Uma coisa mal que poderia acontecer com ele, ou na casa dele, mas que seria amanhã ainda, não é hoje não. Ele está preocupado com o mal que vai acontecer, ou provavelmente vai ou não acontecer, mas amanhã, não é hoje não. Aí Jesus falou assim: já tem o mal de hoje, tá bom. Você está com o mal de hoje, não quer pegar o de amanhã que nem aconteceu e trazer para hoje, você vai ficar louco hoje. É isso que Jesus falou. Já está vivendo o dia de hoje, já não tem o mal do hoje. Aí você está pegando o mal do amanhã, que talvez nem aconteça, já está trazendo para hoje. Aí fica o mal de hoje com mais um suposto mal do amanhã. Aí você morre hoje, angustiado emocionalmente, com dor, com enfermidade. Você não dorme à noite, dá dor não sei na onde, não consegue nem andar. Que dor que é essa? Já fui no médico. Essa dor é do mal do amanhã. É de um possível mal que não chegou ainda. Essa dor é disso. Não sei, estou com uns negócios esquisitos então. Esse é o amanhã, seu que está aí já. Você antecipou. Aí chega amanhã, você antecipa depois da manhã. E assim você vai vivendo a sua vida. Jesus falou: basta cada dia o seu mal. O que veio de mal hoje está bom já. Aí eu falei para ele: é porque ele não falou basta cada bem o seu bem, porque a turma não estava preocupada com o bem de amanhã. A gente não se preocupa. Mas quanta coisa boa, pastor, vai acontecer amanhã. Olha o jeito que eu estou falando, sem querer. Quanta coisa boa vai acontecer amanhã. Só de eu falar quanta coisa boa vai acontecer amanhã, hoje eu já fico alegre. Eu trouxe a coisa boa de amanhã para hoje. Olha para você ver, pastor, quanta coisa boa vai acontecer amanhã. É o jeito que eu falo. E nem aconteceu amanhã, mas por ser uma coisa boa, eu já fiquei alegre hoje. Mas quando a coisa é ruim, eu também fico triste hoje. Eu fico carregado hoje. É assim que funciona. Mas amanhã, não sei o que vai acontecer amanhã, porque... Então, pois é, por isso que você está carregado, pesado aí. Está ruim hoje. O dia seu está ruim. Mas o Senhor quer aliviar, amém? Aleluia? Deus quer abençoar a nossa vida, glória a Deus. Então, quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente vem realmente... Eu creio que Deus está falando, amém? Aleluia? A gente vem para receber de Deus, irmão. Senão a gente... Não é à toa não, quando o povo de Deus se reúne, onde tem 2 ou 3, o Espírito de Deus está presente. Vale a pena a gente estar junto. Deus está falando comigo, falando com você. O amanhã é o amanhã. Hoje é hoje. Mas não posso pensar, não. Pode até pensar, mas não precisa trazer o mal de amanhã para hoje. Você pode até fazer planos, mas não precisa trazer o mal, possíveis males desses planos, porque na verdade a resposta vem do Senhor mesmo. Então basta cada dia o seu mal. Amém? Aleluia? Então olha aqui, o Daniel que viveu a vida inteira, 70 anos longe da família, longe da casa. A Bíblia não fala se ele tinha irmão, se ele não tinha. Mas quer saber de uma coisa? Ele não está nem aí com os irmãos dele mais, porque ele está vivendo uma outra situação. É igual o José do Egito, não adianta ficar no Egito. O que está acontecendo com Rubem? O que está acontecendo com Benjamim? O que está acontecendo com meu pai? Não, filhão, você está no Egito, cuide bem da casa de Potifar. É aqui a sua vida. Esqueça lá.
Pelo menos por hora, dá um tempo agora. Você não vai voltar. Fica aqui, cuide da casa onde você foi colocado, da casa de Potifar. E por melhor que ele fez, ainda foi colocado na cadeia. Então, faça o melhor que você puder na cadeia. E foi mesmo, fez o melhor na cadeia. E Deus vai honrando, vai honrando. Olha bem a palavra de Deus, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Olha a palavra, irmão, ser fiel. Ser fiel até a morte não significa que a gente não terá lutas durante o caminho de fidelidade. Mas ele não quis nem saber, ele escreveu, ser fiel até a morte. O que ele está querendo dizer? Faça a tua parte, e o resto você deixa. Faça a tua parte. Qual é a minha parte? Ser fiel. José está no Egito, está ralando, sofrendo, longe da casa. José, faça a tua parte, seja fiel. Só isso. Ah, mas eu estou longe de casa. Não, seja fiel. Está longe de casa? Seja fiel longe de casa. Está trabalhando injustamente? Seja fiel. Está trabalhando para os outros? Seja fiel. Foi preso injustamente? Seja fiel. Não importa, ser fiel até a morte. O resto não te interessa. Não cabe a você. Simplesmente seja fiel. É isso que Deus fala com a gente, irmão. E que a gente, eu queria ser igual a José, eu queria ser igual a Davi. Na hora que vem as lutas, rebenta com tudo, estraga tudo. Eu queria que Deus me usasse. A hora que Deus te coloca numa situação difícil para te usar, você estraga tudo. Aí como é que Deus vai te usar? Vai te usar quando? A luz não resplandece nas trevas? Não é nas trevas que brilha a luz? Quando não acontece nada na minha vida, está tudo bem, tudo bem. Então, aí Deus te permite uma situação difícil e você não sabe lidar com ela. É onde o nome do Senhor poderia ser glorificado. Onde você poderia amadurecer mais. Onde você poderia dar um ótimo testemunho e trazer outros que estão longe por causa da tua vida, do teu testemunho dentro de uma situação dessa. Outros que estão longe poderiam voltar, poderiam chegar mais perto. Mas quando vê você que está dentro da igreja, que parece que está firme dentro da igreja, numa situação que envolveu XY, que não estão bem na igreja, mas quando eles veem o seu procedimento, aí que eles não veem mesmo. Porque se você que está na igreja, quando se envolve com eles numa situação X lá, você dá um mau testemunho, aí os caras não vêm para a igreja mesmo. Não vou para a igreja não, porque o fulano não sai da igreja, aconteceu um problema aqui, vê o que ele falou aqui, vê o que ele fez aqui. Larga a mão, então a igreja não resolve não. Na cabeça deles é assim. Gente, nós estamos com a faca e o queijo na mão para ser um homem ou uma mulher de Deus. Mas o que eu faço, pastor? Joelho no chão, fecha a boca, fecha a matraca. Só fala aquilo que Deus colocar no teu coração, que dá tudo certo. A gente tem um defeito de falar demais. Falar demais. Eu falei para os irmãos da casa de recuperação, que eu fui ontem. Você está falando na casa de recuperação, irmão? Eu estou lá ensinando lá. Aí tem um que eu falo, fala, aí ele fala. Aí tem outro, fala, ele fala. Aí tem outro, fala. Sempre interrompendo a minha fala. Faz tempo. Aí eu falei para eles assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês já prestaram atenção? Falei para eles lá, falei assim, engraçado. Eu falei para eles, não vou falar para pegar no C, nem no C, nem no C. Vou falar porque vai servir para você, vai servir para você, vai servir para você, serve para todo mundo e serve para mim também. Sabe o que eu falei para eles? Rapaz, vocês conhecem a Bíblia demais, mas na hora que vocês saem daqui, vocês não aguentam um dia, caem de novo nas drogas. Conhece a Bíblia de capa a capa, mas não adianta nada, rapaz. Você interrompe eu aqui para falar toda vez, mas não adianta nada. Não adianta nada, rapaz. O que está adiantando você conhecer a Bíblia? Não adianta nada para você. Você não converteu nada, rapaz. Você não põe em prática nada. Não adianta nada. Que isso? Rapaz. Aí eu falei assim, vou ensinar vocês, fica mais quietinho. Eu falei, fecha a boquinha. Falei para os homens lá. Aí fui falando alguma coisa, falei assim, eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu fiz a pergunta, o fulano já levantou a mão, eu já queria falar. Eu falei, eu estou ensinando vocês a baixar a bola. Falei, calma, não é para falar não, é para ficar quieto. Aprende a ficar quieto. Mania de você nem começar o cara. Parece aqueles caras que sabem tudo, tem resposta para tudo. Mas a vida é uma desgraça. Conhece a Bíblia inteira, mas a vida é uma desgraça, a família destruída, tudo arrebentado. E conhece a Bíblia, né? Porque lá não é pastor, porque lá não é pastor, porque lá não é pastor. Falei, sai fora, rapaz. Falei para eles, fica quieto, fecha a boca, aprende a ficar quieto.
Aí falei, cuida da sua vida. Sua vida está mal cuidada, rapaz. É o que está acontecendo com muita gente. Está cuidando da vida de todo mundo. É a nossa vida, a minha vida. Como é que está? A sua casa, seu esposo, a sua esposa, seus filhos, seus genros, suas noras. Como é que está o seu relacionamento? Lá. Começa lá. Aí vem para a igreja. Deus me usa. Deus não sei o quê. Usa nada, rapaz. Para com isso. Você que está achando que está usando. Deus teria prazer de usar muito mais dentro da casa da gente. Começar lá. E não, lá a gente não vai. Não vai. Então aqui, ó, Daniel está mostrando isso para nós aqui, irmão. Ó, começa comigo, Daniel está falando. O Daniel diz, começa comigo. Eu pequei. Não foi o Zedequias, não foi o Jeoaquim. Não, eles pecaram. Mas eu estou errado. Nós pecamos. E se veio essa desgraça, porque nós erramos. Parar de ficar jogando a culpa no fulano, no ciclano, no beltrano. Amém ou não? Difícil, né, de falar amém. No capítulo 9, no verso 15. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como procedemos e ganhaste para ti nome. Como se vê nesse dia, pecamos e procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um objeto de zombaria para todos que estão em redor de nós. Agora, nosso Deus, ouve a oração do teu servo. Olha, irmão, que coisa, hein? Você acha que Deus não ouve uma oração dessa? Olha bem, você acha que Deus não vai ouvir uma oração dessa? Olha aqui no verso 17. Agora, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário desolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu nome se chamam pelo teu nome, e o teu povo se chama pelo teu nome. Olha bem no verso 20, ó, estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, ao meu pecado, confessando, e o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo meu Deus, estando eu, digo ainda, falando na oração, o homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Irmão, o céu não aguentou a oração do homem. O céu não aguentou a oração. O anjo veio e não veio devagar, veio voando. Amém? Não aguentou a oração do homem. A oração dessa não deu. Deus falou assim, rapaz, vai depressa que eu não aguento. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Olha aí, irmão. No princípio, no começo da sua oração, saiu a ordem. Glória a Deus. E eu vim para declará-la a ti. Por quê? Olha por quê. Porque és muito amado. Olha que coisa linda, irmão. Deus falar isso pro cara. Porque você é muito amado. Amém? Aleluia? Olha bem, o anjo falar isso. Mas você está orando ali, o anjo aparece ali e fala assim, olha, Deus mandou falar para você que você é muito amado. Nós já sabemos que somos muito amados. Está escrito que Jesus nos amou. Não precisa do anjo falar. Nós já sabe. Mas imagina bem se falar. Então você fala, ai meu Deus, não precisa nem. Aqui, deixa nós aqui na Babilônia mesmo, tá bom. Nem tira nós daqui mais, já tá bom. Olha, depois, né? Aí ele vai falar no verso 24 ali, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos.
sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário. O seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana. Quer dizer, ele está falando aqui do príncipe que vai destruir a cidade, tá? Aqui no caso aqui, o anticristo, que vai destruir a cidade, vai fazer uma aliança por muitos por 1 semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então, irmão, é interessante aqui que Daniel está pensando uma coisa, e Deus vai mostrar para ele uma outra coisa muito mais profunda, que eu já ensinei para os irmãos aqui, mas eu quero mostrar para os irmãos aqui em 10 minutinhos, as 70 semanas de Daniel, que o Edivaldo já falou uma vez, que eu já falei umas 3 vezes, mas eu quero falar aqui hoje. Apaga uma luz aqui e deixa que apaga aqui embaixo, fica aqui para você, fica lá em cima, lá, fica lá. Deixa que a Jennifer está aqui embaixo, a Jennifer é obreira, não é aquelas das boas não, mas eu vou mostrar para vocês aqui um outro. Apaga essa tocha que está no meu olho aqui também, faz favor. Aí, deixa eu mostrar para vocês aqui. Não está ainda do jeito que a gente queria ainda não, viu, rapaz? Teve um dia que estava melhor. O que está? Sabe que é a do meio ali que tem que apagar? Para os irmãos enxergar lá? E, olha, irmãos, eu vou mostrar para vocês uma coisa bem fácil aqui. Vou mostrar essa daqui mesmo, vou mostrar essa primeira e depois eu mostro a outra. Olha aqui para vocês verem, ó. Vocês são pessoa inteligente. Amém ou não? São inteligentes, sim ou não? Deixa eu ver lá que está escrito lá, Neemias 2. Olha bem, quando Daniel recebeu essa visão, provavelmente foi em torno do ano 536 a.C., 537. 536. Porque, quando Nabucodonosor levou eles pela primeira vez de Jerusalém para a Babilônia, a primeira turma que foi no ano 606 a.C. E quando passou os 70 anos, a gente chega no ano 536 a.C. Então, Daniel não disse aqui que ele entendeu pelos livros que Jeremias havia dito que era 70 anos que eles deveriam ficar na Babilônia? Você não leu aqui no capítulo 9? Olha aí, capítulo 9. Olha no verso 1, verso 2. Daniel 9, verso 1. Você entendeu o que a gente está falando? Senão você não entende. Daniel 9, verso 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Olha bem, ele está aqui, no verso 1, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos. Ele foi levado pela Babilônia e agora ele está debaixo do reino dos Medos e dos Persas. Ei, atenção, presta atenção aqui, Ele foi levado quando o dominador era a Babilônia. E agora ele está falando no primeiro ano do reinado dos Medos e dos Persas. Você lembra da estátua, da cabeça da estátua? Lembra ou não? A cabeça da estátua é Babilônia. Nós já estudamos, gente, cara. Daniel 2. A cabeça da estátua é da Babilônia. O peito e os braços é o Império Medo-Persa que viria depois da Babilônia. Quando ele falou para Nabucodonosor, ele estava debaixo do domínio babilônico. E ele falou para Nabucodonosor, o Senhor é a cabeça, é Babilônia. Depois do Senhor vai vir um outro reino, representado pelo braço, pelo peito. Depois um terceiro, depois um quarto. Depois uma confederação de 10 países, de 10 estados aí. Então, o que acontece? Ele viu o reinado de Nabucodonosor, o reinado da cabeça inteira, e ele começa a ver o reinado dos Medos e dos Persas, que passou 70 anos.
Ele ficou 70 anos na Babilônia. E quando ele saiu de Jerusalém para ser levado na Babilônia, quando ele saiu de Jerusalém, há 70 anos atrás, quando ele tinha 15 anos, lembra que eu fiz uma suposição com 15 anos? Ele saiu de Jerusalém e foi levado para a Babilônia. Eles estavam na Babilônia, o povo de Jerusalém, dos judeus na Babilônia, levados por Nabucodonosor. E alguns profetas na Babilônia diziam assim, alguns profetas, assim diz o Senhor, vocês vão ficar aqui mais um ano e vão voltar. Mas Jeremias, que estava lá em Jerusalém, mandou uma carta, que está lá em Jeremias capítulo 29, mandou uma carta para os irmãos na Babilônia e falou para eles, Jeremias 29, ele falou assim, os profetas que estão falando que vocês vão ficar um ano aí, 2 anos, é mentirosos. O Senhor diz que vocês vão ficar 70 anos aí. Amém, aleluia. Olha o profeta, irmão, que profeta. Vocês vão ficar 70, escreveu a carta e mandou. E eles ficaram 70 anos. Quando está 70 anos aqui que eles estão lá, Daniel pegou o rolo do Jeremias, que já tinha morrido, pegou o livro. Daniel falou que a gente ia ficar 70 anos aqui. Faz 70 anos que nós estamos aqui. O que Daniel fez? Dobrou o joelho e foi orar ao Senhor. Senhor, a tua palavra diz que a gente ia ficar 70 anos. E faz 70 anos agora. Então, eu peço o cumprimento da tua palavra. Aí Deus não tem como, irmão. Aí não tem jeito. Se você orar aquilo que Deus disse, aquilo que está na palavra, uma coisa é eu orar do meu jeito, outra coisa é eu orar o que Deus disse. O Senhor disse que eu sou abençoado. Está escrito em Efésios 1:3, que as bênçãos minhas estão em Cristo. Então, aquilo que eu tenho a oração, aquilo que eu tenho direito nesse dia, Senhor, eis-me aqui. A oração do pastorzinho. A tua palavra diz que nenhum mal virá sobre a minha casa. A tua palavra diz, então, se o Senhor quiser, eu reivindico. A tua palavra diz, aquele que habita no esconderijo do... Então eu estou falando para o Senhor. Se acontecer algo além disso, é exceção e Deus tem outros planos, mas de 90% a palavra dele sendo colocada diante dele, não tem como, irmão. É a palavra dele. Então Daniel ora. E Deus falou para ele, então, para Daniel, que, olha bem, Deus não vai falar o que vai acontecer com o povo de Israel que está, com o povo dos judeus que está na Babilônia lá, Daniel, realmente eu falei que vocês iam ficar aqui 70 anos e vocês vão voltar. Deus vai falar uma coisa muito mais profunda. Sabe o que Deus vai falar para Daniel? Daniel, quando o anjo aparece, eu vou te revelar o tempo que Israel vai ficar na terra. E vou revelar o fim do mundo para você. É isso que Deus vai revelar. Não vai mostrar para ele que o povo vai sair, não. Porque o povo vai sair mesmo. Porque depois Ciro, rei da Pérsia, já dá ordem. E eles começam a voltar para Jerusalém. Cumpriu-se a palavra do profeta Jeremias. A primeira turma volta para Jerusalém. Cumpriu-se a palavra do Senhor. 70 anos, começa a voltar a primeira turma. Depois de tantos anos, volta uma segunda. Depois de mais um tanto, volta a terceira turma. Então, o que o anjo falou para ele? O anjo falou para ele assim, quando sair a ordem para restaurar Jerusalém. Aí quando você faz o estudo na Bíblia, a ordem saiu no ano 444, 445, está registrado no livro de Neemias. Então Deus falou, quando sair a ordem para restaurar Jerusalém, a cidade de Jerusalém, vai passar, Deus falou para ele assim, vocês vão reconstruir a cidade e o templo, vão passar 7 semanas e também mais 62 semanas. Não são semanas de dias, são semanas de anos. Então Deus está falando para ele, vai passar 483 anos. Até a morte do ungido. Até a morte do ungido. Quem que é o ungido? A palavra ungido significa, em grego, Cristo. No hebraico é Messias. No grego é Cristo. Cristo significa ungido. Então ele está falando, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, até o Messias, até o Cristo,
vai passar 69 semanas, 7 semanas mais 62. Depois, o ungido será cortado. Quer dizer, morte do ungido. Está vendo? Aí então passou 7 semanas e 62. Passou 69 semanas. Mas Deus falou para ele que 70 semanas estão determinadas sobre Israel. Para quê? Para acabar com o pecado. Trazer a justiça eterna. Trazer o fim de tudo. Estou resumindo para você. É para fechar tudo. Trazer o fim do mundo. Trazer tudo. São 70 semanas. Aí eu falo para você, irmão. Já há 2000 anos atrás, passou 69 semanas. Mas cadê a outra semana? Cadê a outra? Falta uma semana para Israel, para acabar o mundo. Falta 7 anos. Falta 7 anos quando Deus voltar a completar a 70ª semana. Por enquanto, 69 já foram. Até o ungido. O ungido será cortado. Aí ele fala assim, até o fim vai haver assolações, desolações e guerras. O que acontece? No Antigo Testamento, Deus estava trabalhando por meio de Israel, da nação de Israel. Quando o ungido vem, Deus dá uma parada com Israel e ele levanta a igreja. É o tempo da graça, o tempo da igreja. Porque a última semana de Daniel vai vir o fim do mundo. A última semana das 70 semanas vai vir um fim do mundo. E antes que venha o fim do mundo, Deus estende a graça para toda a humanidade. Quem crê no Cristo que morreu será salvo. Então, quando passa 69 semanas, Deus dá uma parada e começa a trabalhar com a igreja. Só que vai acontecer uma coisa, o tempo da igreja vai parar, a igreja vai ser arrebatada. Aí vamos entrar então na última semana. Na última semana das 70 semanas. É nessa última semana que vai vir as pragas do Apocalipse, que o anticristo vai reinar. E depois dessa última semana, o que vai acontecer? Jesus vem em glória para acabar com tudo e começar uma outra história. Olha como que é sério essas 70 semanas de Daniel. Eu não estou entrando em detalhes para você. Vamos lá no outro que eu fiz aqui. Esse outro aqui que eu fiz agora. Olha aqui, ó. Esse outro mais simples, mais rápido. Não tem muita... Porque aquele outro slide é quando a gente está mais sentadinho, mais quietinho. A gente vai explicando para quem nunca ouviu e fica 1 hora explicando. Mas hoje o nosso tempo foi diferente. Tem um outro slide aqui que é mais simples. Então o que acontece? Ó, Daniel, 606 a.C., ele foi levado para a Babilônia. Quanto tempo ele ficou? 606 a 536. 70 anos na Babilônia. Do ano 606 ao ano 536, 70 anos Daniel ficou na Babilônia. O que Deus falou para ele? Quando for dada a ordem para sair, para restaurar Jerusalém, a ordem foi dada na 3ª turma que foi levada, no ano 445 a.C., a ordem foi dada para restaurar a cidade de Jerusalém. Aí, quando sair essa ordem, vai passar 7 semanas, mais 62 semanas. Então, vai passar 7 semanas, mais 62 semanas. Vai passar, então, 69 semanas, que corresponde a 483 anos. Isso vai até a morte do ungido. A morte de Cristo. Se você fizer a conta, só para você... Se você fizer a conta do ano 445 e diminuir 483, você vai chegar no ano 38. Você não vai chegar no ano 32, 38. Vai chegar no ano 32, 33. Você vai chegar no ano 38. Mas então, ano 38. Pois é, só que aí, meu querido, nós estamos falando aqui, quando a gente faz essa conta, que chega no ano 38, a gente está usando o calendário nosso, o gregoriano. O que você tem que fazer? Você tem que fazer a conta até o ano 38, ver quantos dias corresponde a esse calendário do gregoriano, depois quantos dias corresponde ao calendário judaico, que é de 30 dias no mês, você tira a diferença, que é em torno de 6 anos e meio, então de 38 cai para 32, 31, 32. Tem uma conta tranquila que faz aí, inclusive está no slide, no outro slide, mas aí vai entrar matemática, e tem irmãozinho que não gosta de matemática, então já fiz direto a conta.
Tem irmãozinho que tem problema com matemática. Fui lá na igreja, o pastor quis ensinar matemática, nem na escola eu aprendi, então não quis saber não. Então é o seguinte, ó, do ano 445, menos 483, você vai chegar no ano 38 do calendário nosso. Mas o calendário é judaico, então vai diminuir 6 anos e meio, vai chegar no ano 31, 32. Pode ficar tranquilo que está certinho a conta. O que vai acontecer depois que Jesus morreu? Eram 69 semanas, falta uma. O que aconteceu? Deus abre um parênteses. Deus abre um parênteses para tratar da igreja. Depois da morte do ungido, é o tempo da igreja. No Antigo Testamento, Deus trabalhou por meio de Israel. Depois da morte de Cristo, Deus trabalha por meio da igreja. É o tempo da igreja. Jerusalém foi destruída. Nós estamos no ano 2022. É o tempo da igreja. Quando você lê Romanos 11, 25, olha o que está escrito em Romanos 11, 25. Está escrito assim. Olha que coisa linda, está escrito lá. Olha que lindo, Deus endureceu, permitiu o endurecimento do coração de Israel para que nós pudéssemos ter oportunidade de salvação também. Romanos 11, 25. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, esse mistério, para que não se tornem presunçosos, que o endurecimento veio em parte a Israel até que a plenitude, até que o tempo dos gentios tenha completado, tenha chegado no fim. Aí no verso 6, e assim todo Israel será salvo. O que está acontecendo então aqui? Deus abriu, depois da morte do ungido, Deus abriu espaço para a igreja, para todo aquele que crê em Jesus ser salvo. O que vai acontecer? O parênteses vai ser fechado, a igreja vai ser levada, arrebatada, e Deus então vai trabalhar a última semana de Daniel, onde vai ter o anticristo, as pragas do Apocalipse. Deus vai ter um tratamento direto com Israel. É claro que gentios também, pessoas de outras nações também vão se converter. Isso aqui é chamado, quando tem na colheita, quando Israel ia fazer a colheita como é que era feita, ó. O primeiro fruto, as primícias, é levada para o templo, para o sacerdote. Se as primícias são santas, a massa também é. Jesus foi levado primeiro. O primeiro que ressuscitou, amém? Aleluia? Depois a massa. Então primeiro você faz, quando você vai fazer a colheita, qualquer um aqui, você vai no seu bananá lá, no seu laranjal lá. Você não colhe o laranjal da noite para o dia, você chega assim, você começa a olhar, ó como é que você faz. Ó. Aí você pega uma laranja, pega outra. Tá boa essa laranja. É a primeira colheita sua. Você está pegando o melhor da colheita. Você leva para sua casa. No caso aqui, foi levado para a casa do Pai. O melhor da colheita, Jesus. Aí depois você vem e faz a colheita, ó. O arrebatamento da igreja. A igreja foi arrebatada. Os empregados passaram e colheram tudo. Só que não colher tudo, sempre tem um restinho, que é chamado na Bíblia os rabiscos. Ficou um lá, ficou outro ali, ficou outro lá, caiu outro ali. Então os rabiscos vai ser levado na tribulação. Um gatinho pingado vai ser levado por último. O que ficou, um gatinho pingado, uma rebarba. Amém, aleluia? Então, quando terminar a última semana, aí Jesus vem. A segunda vinda visível de Cristo para a guerra no Armagedon. E depois nós temos o milênio. Depois do milênio, o juízo do trono branco. E depois, novos céus e nova terra. Amém? Aleluia! Isso foi revelado para Daniel. Acredita? Claro que não foi revelado. Para Daniel foi revelado só. Para Daniel foi revelado que a 62 seria cortado o ungido. Daniel não sabia que era Jesus do jeito que era Jesus, né? Ele não viveu isso. E Daniel também não sabia o que era a igreja depois. Tanto é que o Senhor, em Daniel capítulo 12, fala para ele, Daniel fala para o Senhor, não entendi, Senhor, não entendi. E Deus falou para Daniel, sela a visão, filhão, que é para o tempo do fim.
Deus falou para Daniel lá. Daniel no capítulo 12, lá você vê lá. Olha o que o Senhor falou para Daniel. Ele quer, Senhor, não estou entendendo, explica melhor para mim. O Senhor falou, filhão, não é para você não, tá? É lá para 2022, lá um neguinho vai estar explicando lá para a turma lá. Tem uma turminha lá que vai estar explicando lá. Ó, Daniel 12. Vamos direto aqui, Daniel 12. Verso 7. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando estiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Verso 8. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Sabe que Deus falou para Daniel? Daniel, você não vai entender, só vai ser entendido depois, no fim. Por enquanto, escreve o que eu estou te mandando, glória a Deus, aleluia. No final dos tempos, uma turma vai entender. Amém, aleluia? É isso que Deus está dizendo. Fecha aí, filhão. Sela, está fechado, selado até o tempo do fim. Vamos ficar em pé, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos ficar firmes com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Porque você imagina bem, já passou 69 semanas, a qualquer momento vem a última. Quem vai estar aqui para ver a última semana? Vai, cadê a turma? Quem vai estar aqui para ver a última semana? Mas, Isaac, ninguém quer ficar? Uai, não entendi essa agora. Os irmãos estão espertos. Glória a Deus, rapaz. Amém, aleluia. Talvez o irmão falou assim, ainda bem, por isso que eu sou tímido mesmo, eu não levanto a mão para nada, porque uma hora eu acerto. E você acertou agora. Eu não levanto, nem que se eu falasse, quem vai para o arrebatamento, você fica até quieto. Que arrebatamento que ele está falando? De medo de levantar a mão, é só na segunda vez que levanta a mão. Não é? É igual um pastor falou, né? Que o pastor, a igreja estava pegando fogo, aí tudo, qualquer coisinha que falava, os irmãos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não devia nem pegar no microfone, glória a Deus. O pastor pegou e falou assim, irmãos, eu vejo um anjo lá na porta, os irmãos, glória a Deus. E o irmão já passou no meio, e glória a Deus, o anjo subiu no altar, os irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Aí ele falou assim, o rapaz, esse anjo é do maligno. Esse anjo é caído. É um demônio, irmãos. Os irmãos, tá vendo, irmão? Vocês dão glória a Deus para tudo, tem que prestar atenção. Espera a gente terminar de falar que anjo que é esse. Eu estou vendo um anjo, glória a Deus. Calma, você não sabe que anjo que está vendo? Espera. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Toda honra e glória a ti, Senhor. Perdoa nós, ajuda nós. Ajuda a ter um coração quebrantado, como Daniel, como Davi, cheio do Espírito Santo. Perdoa nós, Senhor. Muitas das vezes somos egoístas, egocêntricos. Não conseguimos nem orar por aquele que faz mal para nós, ou que a gente pensa que está fazendo mal. Nem orar. Ajuda nós, pelo menos, a orar, Senhor, por aqueles que nos magoam, por aqueles que nos ferem, por aqueles que falam mal de nós, por aqueles que não desejam o nosso bem. Ajuda a gente, Senhor, a ter pelo menos força, graça para orar, como Daniel orou. Ajuda a gente, Senhor, a não nos acharmos melhores do que ninguém, mas sabermos que todos precisamos de um Senhor e um Salvador, e que o Senhor ama a todos, e que o Senhor morreu por todos. Tenha misericórdia de nós, ajuda nós. Ajuda o irmão, ajuda a irmã. Perdoa eu, perdoa nós. Segura em nossas mãos. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Uma ótima semana para os irmãos aí, final de semana, final de mês, começo de mês. Deus abençoe, Deus te proteja, Deus guarde a tua família, a tua casa. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.